Cara, você é um cara num coração imenso. Assim, quando a gente começou o papo lá para ter a conversa, né? Eu ainda pequeno no mundo dos podcasts, principalmente de empreendedorismo, tinham poucos. Você foi muito generoso, você e seu sócio, na conversa ali. A gente entregou muito conteúdo. Não é à toa que é um dos episódios mais gostosos e mais ouvidos. E você passou um processo de talvez ter chegado no objetivo de quase todo empreendedor, né? Que é vender, né? Depois você vai contar aí quais são os caminhos que pode ter uma empresa. Você até me fez uma provocação aqui, deixou um triplex na minha cabeça com relação à voz. Mas, teoricamente, você poderia parar e fazer só diversão. Né? Eu não ia falar fazer só o que gosta, porque você gosta de fazer isso. Mas você poderia só se divertir, talvez, ou cuidar dos seus investimentos, analisar isso, investir em algumas empresas e tirar um pouco o pé, assim, sabe? Acho que a palavra correta seria tirar um pouco o pé. Ou não daria para fazer isso depois de fazer um exit. Cara, foi muito isso que veio à minha cabeça, assim, pensando... Primeiro teve um certo sentimento, né? A gente vendeu a Ônio num momento terrível, que foi durante a pandemia. A Ônio, para quem não assistiu o nosso episódio, era uma plataforma de pedido de comida em praça de alimentação, né? Ela nasceu de uma tese mais abrangente, que é isso, de levar tecnologia do e-commerce para o consumo presencial, e a gente acabou focando em food e depois, mais especificamente, em praça de alimentação. E a gente vendeu isso num momento em que as praças de alimentação estavam todas fechadas. Ou seja, a nossa operação caiu a zero, né, no momento do lockdown. E aí a gente começou a pivotar e encontrar caminhos, inovar. Então fizemos drive-thru para shopping, a gente fomos para o delivery, fizemos integrações, né, oferecendo delivery dentro de outros aplicativos, tentando surfar o que tinha de oportunidade nesse momento. E, inclusive, só que a gente já estava nesse processo, né? Esse foi um processo que foi construído ao longo dos anos, né? Quando eu falo um pouco de, cara, como que você constrói essa história de uma empresa ser comprada? Não é de uma hora para outra, né? Isso você faz ela ser vendida, mas para ela ser comprada não é de uma hora para outra. Então, você constrói relacionamentos, você constrói um desejo de compra. Isso já estava acontecendo, já tinha um relacionamento ali, já tinha uma parceria, né? E isso passou aquela chacoalhada ali de início de pandemia, né? Daqui a 2 semanas volta ao normal, não voltou ao normal. Depois de um tempo a gente falou, não vai voltar ao normal assim, vamos tocar a vida, e a gente retomou as negociações sem rediscutir, né, a base da coisa, e fechamos o deal, apesar de ser um momento terrível para a gente como empresa, né? Então, até talvez antes disso a gente estivesse ali numa fase muito boa, crescendo muito, com uma retenção muito boa, mas no momento, efetivamente, que a gente fechou o deal. E aí, quando quando eu olhei para esse processo, né, face à ambição que eu tinha quando eu fundei a empresa, a minha sensação não foi de sucesso. Foi de, eu não cheguei nem a 1/10 do que eu tinha de ambição, né? Então, foi uma sensação negativa, inicialmente, de, cara, não consegui, né? Eu vou fazer de novo, e dessa vez eu vou conseguir. Então, depois eu criei uma outra empresa, que nasceu com uma ambição assim, astronômica, né? E eu acho que esse é um erro também, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas tentando responder a sua pergunta, nessa entre-safra, né? Entre uma coisa e outra, eu fiquei pensando, tá bom, what's next? Então, o que eu vou fazer em seguida, né? E até num momento em que eu estava ali num período de earnout, estava envolvido, mas eu não estava tocando diretamente a operação da Ônio, que foi renomeada para Pede Pronto, eu pensando, sabe, o que eu faço agora, né? Tipo, como é que eu tento ajudar esse negócio a acontecer, mas ao mesmo tempo eu não tenho tanta influência, o que eu posso fazer? E foi quando eu te procurei e falei, quero fazer um podcast, quero fazer outras coisas, né? Eu comecei a pensar justamente assim, o que eu faria se de fato a minha vida tivesse resolvida, né? Se eu tivesse tido aquele exit que eu imaginava, entendi. o que eu faria? E aí eu cheguei a essa conclusão, se eu ia gostar de apoiar empreendedores, de investir em empreendedores, eu ia gostar de dividir o meu conhecimento, né? Eu ia gostar de apoiar o ecossistema com histórias contadas na real, e talvez por isso o nosso episódio tenha sido tão legal, porque a gente, né, abriu bastante o coração. Sim, sim. E o empreendedor que está na jornada, ele está vendendo ali. Então, às vezes é difícil para ser sincero demais, se abrir. Por isso que o podcast que a gente resolveu fazer na época foi um podcast que a gente tentou trazer pessoas do início ali da era da internet,
todo mundo já tinha encerrado o ciclo ali. Então podia falar mais abertamente, né? Porque eu sinto que tem um pouco dessa... Inclusive, muito bom, tá? Pesquisem aí no Spotify, chama Fundação. Ele fez um podcast muito legal, retratando aí com convidados da época, aí, dependendo da sua idade, vai levantar um pó, uma poeira, mas com dados muito importantes. É obrigatório para todo empreendedor. Mas assim, tentando responder a sua pergunta de uma maneira mais direta, acho que não. Eu acho que não dá para parar, assim, né? Não dá para... Ainda mais alguém que é empreendedor, inquieto por natureza, não vai conseguir ser feliz se parar, né? E falar, não, agora eu vou só curtir a vida. Mas você conseguiu ter, então, a sensação que teria chegado naquele momento. E até através da simulação, né? Falou assim, não, se eu realmente... Depois hoje eu olho de uma maneira totalmente diferente, tá? Eu olho que o que eu vejo é que a gente conseguiu, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu, né? Num cenário de extrema dificuldade, a gente conseguiu ter sucesso. E isso vale mais, né? Vale mais do que se tivesse sido se tivesse sido fácil, certo? Então, é isso que me credencia a ensinar o pessoal a falar, cara, né? Tipo, tem jeito.